Certamente você já ouviu falar na famosa marca francesa, conhecida mundialmente por fabricar carros. Mas talvez o que você não saiba é que muito antes de criar o seu primeiro carro, essa mesma marca foi conhecida por fabricar bicicletas. Essa é a história da Peugeot Cyclos, uma lenda sobre duas rodas que dominou o ciclismo europeu por décadas. Hoje você vai conhecer o surgimento, os modelos mais famosos, a chegada ao Brasil e como a Peugeot marcou o ciclismo mundial com elegância e inovação. Tudo isso no vídeo de hoje. Tudo começou no século XIX na região de Montbéliard, na França. A família Peugeot era conhecida por fabricar moinhos de café, molas, ferramentas e utensílios domésticos, ou seja, basicamente conhecida por fabricar utensílios e ferramentas utilizados para o dia a dia daquela época. Porém, em meados de 1880, mais precisamente em 1882, Armand Peugeot, que era um visionário da família, sentia que precisava algo novo, pegar novos ares e mudar um pouco todo aquele rumo, já que ele tinha uma paixão antiga que ele gostaria muito de colocar no papel. Surgiu então a primeira bicicleta desenvolvida pela família de Armand Peugeot, chamada Le Grand Bandit, a clássica Pininfarina. Tratava-se da famosa e lendária bicicleta de roda gigante. E essa primeira criação foi algo muito positivo, dados os resultados e pelo fato também de que Armand Peugeot acreditava de verdade no futuro da mobilidade individual. Foi então que, a partir dessa primeira criação, ele fundou a Peugeot Cyclos oficialmente, porém somente a partir de 1885. A fábrica e a produção de bicicletas. A primeira fábrica de bicicletas da Peugeot foi montada em Beaulieu, próximo à cidade de Sochaux. A Peugeot Cyclos foi uma das primeiras indústrias modernas na França, com linhas de montagens organizadas e um padrão de produção em larga escala. E ainda no fim do século XIX, a empresa já produzia milhares de bicicletas por ano, antes mesmo inclusive de fabricar o seu primeiro carro, que só veio a ser montado em 1889. O sucesso era tanto que durante o século XX, por várias décadas, a Peugeot foi considerada a maior fabricante de bicicleta de toda a Europa. Envolvimento com o ciclismo e as competições. Em 1903, a Peugeot começa suas participações nas grandes competições, participando pela primeira vez da famosa prova de ciclismo de estrada Tour de France. E logo na sua estreia já se destacaram como uma equipe dominante. Entre os anos de 1905 até 1983, a equipe conquistou mais de 10 títulos na competição Tour de France. Além disso, também conquistaram grandes títulos importantes em outras provas como Paris-Roubaix, Giro de Itália, dentre outras famosas daquela época. Ciclistas lendários como Firmin Bolt, Bernard Thévenet e Eddy Merckx correram com as bicicletas da Peugeot durante algumas das principais competições. Naquela época, a equipe usava o famoso uniforme com xadrez preto e branco, que virou inclusive a marca registrada da Peugeot no ciclismo. Le 29e critérium du Dauphiné libéré finissait le 6 juin 1977 par un contre-la-montre individuel de 36,5 km autour de Thonon-les-Bains en guise de 7e étape. On a assisté à un duel entre le jeune breton de 22 ans, Bernard Hinault, leader de la course depuis la première étape et portant les couleurs de la formation Gitane, e Bernard Thévenet. Alguns modelos que marcaram aquela época. Ao longo dos anos, a Peugeot foi fabricando diversos modelos de bicicletas e alguns deles se tornaram realmente muito populares, muito famosos, não apenas porque os atletas estavam utilizando, mas até mesmo porque as pessoas estavam buscando. A Peugeot naquela época se tornou inclusive um sinônimo, podemos dizer assim, de quem queria ter algo diferenciado e de muita qualidade. A marca vinha fazendo muito sucesso, por isso a procura pelas bicicletas da Peugeot era bastante grande. Vamos relembrar alguns dos principais modelos. Não teremos como falar de todos aqui, mas vamos tentar lembrar de alguns desses que foram muito importantes, principalmente dentro do contexto da época em que a Peugeot esteve ali no seu auge. O primeiro modelo é a Peugeot PX10. Certamente esse é um dos modelos mais famosos da marca, principalmente entre os anos 60 e 70.
Essa bicicleta era construída com um quadro em aço Reynolds 531, que era um material de extrema resistência e ao mesmo tempo com excelente acabamento para a época. Um garfo bem trabalhado, bonito, que chamava atenção pelo seu estilo cromado, e na parte dos componentes a bicicleta vinha equipada com simplex ou campanholo. Era muito leve, ágil e usada não somente por profissionais, mas até mesmo por ciclistas amadores, que aliás esse é um dos principais motivos da popularização do modelo. Na época, essa bike fez tanto sucesso que ela inclusive foi apelidada de a Ferrari francesa das bicicletas de estrada. O próximo modelo é a Peugeot PA10, que seria necessariamente uma versão mais acessível da PX10, porém com um design bem semelhante e uma performance excelente. E por esse motivo essa bike era muito procurada pelos entusiastas do ciclismo na época e principalmente por iniciantes no esporte, para quem estava começando e queria começar com uma bicicleta que tivesse de uma qualidade parecida com aquelas que já apareciam nas grandes competições. Outro modelo bastante icônico é a Peugeot AO8, uma bike urbana com estilo semi-race, vendida em larga escala, principalmente porque essa bicicleta era muito utilizada para que pudessem ser feitos aqueles trajetos urbanos de fato, ou seja, uma bike mais popular realmente, uma bicicleta mais acessível a todos, não apenas do ponto de vista financeiro. Rapidamente ela se tornou uma febre por toda a Europa, todo mundo queria ter uma bicicleta dessa, inclusive essa febre veio mais tarde aqui para o Brasil, nós já veremos em detalhes, então provavelmente você que viveu esses anos anteriores deve lembrar desse modelo também. Outro modelo bastante icônico foi a Peugeot UO8, outra semi-pro, podemos dizer assim, que marcou principalmente os anos 70. Esse modelo era a escolha ideal para quem buscava fazer não apenas passeios mais leves, mas principalmente passeios mais longos. Além disso, apresentava um excelente custo-benefício, o que deixou a bicicleta ainda mais popular, fazendo com que muitas pessoas procurassem de fato por esse modelo, com toda a tecnologia presente na época, entregada pela Peugeot e pelas clássicas características do modelo, de ser uma bicicleta bastante versátil, atendendo todo tipo de público. Uma bicicleta que realmente faz jus ao seu nome e que vale a pena ser lembrada aqui também. Chegada ao Brasil. A Peugeot exportou muitas bicicletas para o Brasil nas décadas de 60, 70 e 80. Algumas eram montadas aqui, outras chegavam completas da França. A Peugeot teve presença marcante no mercado de bicicletas aqui no Brasil. Nessa época, a marca se concentrava na cidade de Monte Carlos, em Minas Gerais. E apesar de que, infelizmente, a marca não ter durado tanto tempo por aqui, ainda assim ela marcou presença forte com alguns dos seus principais modelos na época. Desde modelos para trabalho, transportes e até mesmo na linha esportiva. Eram modelos feitos com qualidade e que foi muito bem aceito pelo público. Então vamos relembrar também alguns dos principais modelos da Peugeot que fizeram sucesso aqui no Brasil. Certamente um dos modelos mais populares aqui no Brasil, que inclusive virou febre ali entre os anos 70 e 80, foi a Peugeot Turismo 3. Uma bicicleta com quadro em aço de carbono com geometria voltada para passeio, câmbio traseiro de 3 marchas com trocador grip no guidão. Rodas eram aro 27, mas algumas versões vinham com aro 700 também. Os freios eram laterais e paralamas metálicos. A bike era ideal para uso urbano e deslocamento diário. Uma bicicleta usada não apenas para o dia a dia, para o deslocamento, mas até mesmo para alguns passeios, visto que naquela época automóveis não eram tão populares ou nem tão simples assim, então a bicicleta de fato vinha sendo aí muito procurada e esse modelo fez muito sucesso aqui no Brasil. Outro modelo que se tornou muito popular aqui no Brasil foi a Peugeot PH10,
um modelo mais voltado para quem queria participar de competições, uma bicicleta conhecida como bike de corrida, a famosa Speed. Basicamente, a versão brasileira inspirada nas bicicletas de corrida francesa, porém voltada para entusiastas do ciclismo de estrada, ou mais precisamente para ciclistas amadores. Bicicleta montada com quadro em aço, com geometria racing, câmbio traseiro de 10 marchas, duplo na frente e 5 atrás. Rodas aro 700 com pneus finos, obviamente, guidão de curva de carneiro, muito legal, muito bacana esse guidão, boa nostalgia nesse momento, logicamente no estilo drop, freios de aro com maior alcance e alavancas de corrida. E embora não fosse uma bike profissional, mas ela tinha características suficientes para participar de competições amadoras, sendo ela uma das bicicletas mais desejadas dos anos 80. E teve também a Peugeot Urbana, ou então Peugeot Passeio, a bicicleta mais simples que a Turismo 3, por exemplo, porém mais voltada para deslocamento curtos e lazer no dia a dia, algo mais leve de fato, tanto é que é uma bicicleta até inclusive para a época considerada um pouco abaixo da Turismo 3, mas ela mesmo assim fez bastante sucesso na época. O quadro era mais básico, em aço também, mas geometria confortável. Ela podia vir sem marcha ou então pelo menos com um câmbio de 3 marchas. As rodas eram aro 26 e equipadas com paralama, bagageiro e descanso lateral. Eram bicicletas de entrada, baratas, duráveis e muito comum principalmente em cidades de interior, ou seja, modelo ideal, a escolha perfeita para quem buscava apenas mobilidade e conforto sem visar qualquer tipo de competição. E é claro que nós não podemos deixar de citar na nossa lista, obviamente, e talvez essa seja o modelo mais icônico aqui para nós brasileiros, que foi a Peugeot Combat. Um modelo criado justamente como o próprio nome já diz, para combater, ou seja, competir diretamente com dois modelos muito famosos naquela época que dominavam o mercado, que era a Caloi barra Forte ou a Monarch barra Circular. Vale lembrar aqui que nós já temos vídeos contando a história não apenas das marcas, tanto da Caloi quanto da Monarch, que eu recomendo muito que vocês assistam, mas inclusive vídeos que contam a história desses dois modelos lendários aqui, principalmente no Brasil. Caloi barra Forte e Monarch barra Circular foram dois modelos que eu tenho certeza que vocês também lembram, e eu já deixei esses vídeos para vocês aqui nos cards se vocês quiserem assistir depois para continuar aí esse momento nostálgico. Então, em resumo, a Peugeot Combat foi criada para competir nesse segmento de bicicletas que vinha sendo dominado pela Monarch e pela Caloi, que eram essas bicicletas voltadas para o trabalho mesmo, não apenas para o trabalho comum, mas para o trabalho até mesmo mais pesado. A Peugeot Combat vinha com um quadro bem reforçado em aço de carbono, os tubos eram grossos e a geometria reta, rodas com aro 28, com pneus largos, ideais para aguentar bastante peso e estradas com bastante buraco. O cubo era contrapedal, porém em algumas versões ela poderia vir até mesmo com freio no pedal, e o guidão estilo bigode, similar ao da barra circular, uma leve semelhança aí. Banco largo e confortável com molas, paralamas metálicos, suporte para bagageiro e um descanso lateral. Obviamente que sem marchas, pois simplicidade e resistência para o dia a dia era essencial nessa bicicleta. E vale lembrar que a Peugeot Combat buscava atender principalmente o público trabalhador e rural, que também era o mesmo público da Caloi barra Forte e da Monarch barra Circular, entregando um modelo simples, forte e confiável, com a qualidade da marca francesa, que obviamente era destaque para aquela época, e apesar de não ter atingido o mesmo sucesso das suas concorrentes nesse segmento, ainda assim ela teve um excelente espaço. Inclusive, atualmente essa bicicleta é considerada rara e bastante valorizada por colecionadores. Quem sabe você não tem uma dessas jogada lá no paiol da sua casa, que era do seu pai, do seu avô, do seu tio, quem sabe, ou talvez até sua. Que tal dar uma olhada nela, dar uma restaurada, uma repaginada, botar para rodar, quem sabe? Ou simplesmente guardar como uma boa lembrança, mas cuidar um pouquinho melhor dessa bicicleta que fez história aqui no Brasil. Quem sabe, hein? Dá uma olhada nisso. Declínio e reinvenção. Infelizmente, ainda nos anos 80, a Peugeot começou a enfrentar algumas dificuldades, principalmente com a ascensão do mountain bike, que já se tornava muito popular, sobretudo aqui no Brasil, e também com um outro fator muito importante, que foi a chegada das montadoras asiáticas, mais precisamente da China, que na verdade, inclusive, esse foi um dos motivos que também abalou outras grandes marcas na época, como já contamos por aqui, na história da Monarch, por exemplo, foi basicamente um motivo bem parecido. Ficou até um pouco complicado para marcas como a Peugeot, Monarch e até mesmo a Caloi se manter no mesmo ritmo, no mesmo patamar, concorrendo com, digamos, outros componentes de baixo custo.
E esse foi um dos motivos de a empresa encontrar bastante dificuldade para se manter no mesmo nível que vinha mantendo até o momento. E logo no início dos anos 90, mais precisamente em 1992, a marca começou a terceirizar a sua produção. Isso resolveu uma parte dos seus problemas que já estavam saturados, no entanto, conseguiu arranjar um problema ainda maior. Isso fez com que a marca perdesse o seu espaço no segmento competitivo. Isso porque mesmo que os seus modelos já estivessem bastante populares entre os ciclistas comuns, o que realmente dava muita relevância para a marca era o segmento competitivo, e estar fora desse segmento dificultou ainda mais para a marca continuar os seus trabalhos. Aqui no Brasil mesmo, a fábrica que havia em Monte Carlos, na região de Minas Gerais, ainda nos anos 80, a fábrica fechou devido a essa estabilidade econômica da época e o custo de produção e importação das peças, que já não ia bem das pernas naquela época. Obviamente que a marca continua de forma até muito mais consistente em outros segmentos, como é o segmento de carros, por exemplo. Por isso que eu comecei esse vídeo aqui explicando que a marca é famosíssima por fabricação de carros e que talvez muita gente não soubesse desse lado ciclístico da marca, que foi onde tudo começou, para falar bem a verdade. De qualquer forma, a marca continua existindo ainda dentro dos segmentos de bicicleta, porém agora de uma forma um pouco diferente do que conhecemos lá atrás. Atualmente, esse segmento de bicicletas da marca pertence ao grupo Cycle Europe, que ainda fabrica bicicletas na Europa com assinatura da marca. Inclusive, a marca se remodelou nos últimos anos nessa pegada mais urbana, voltada para bicicletas dobráveis, urbanas e bicicletas elétricas, que apesar de não ser a mesma coisa de antigamente, foi uma sacada genial da marca para manter esse segmento ainda vivo e, na verdade, até bem diferenciado. Na Europa, a marca está investindo pesado em e-bikes urbanas e retrô. Modelos como a Peugeot ELC01 e a Legend trazem um estilo clássico com tecnologia moderna. Ainda hoje, a marca carrega esse peso de tradição com uma pitada de futuro, ou seja, a marca se modernizou, mas agora é um outro segmento. A marca continua viva, continua aqui, assim como outras marcas que vimos surgir lá atrás e que hoje já não são a mesma coisa. Algumas se mantiveram, outras conseguiram se recuperar. A Peugeot se virou como pôde, mas que bom que pelo menos deixou um legado muito bacana, muito interessante de bicicletas que sempre que lembramos tem esse lado nostálgico. Eu acredito que todas as pessoas que viveram aquela época ou que pegaram uma pequena parte que seja, viverão momentos inesquecíveis e que talvez não fazia ideia de que hoje teria essa saudade imensa desses modelos que já passaram, assim como outras histórias que já contamos por aqui que desperta esse momento nostálgico. Vélo Peugeot, on a tous un Peugeot dans la tête. Então, resumindo, agora você já sabe que a Peugeot não é apenas uma marca de carros, que na verdade ela foi muito além disso, que é uma marca que inclusive ajudou a moldar e a criar o ciclismo que nós conhecemos hoje. Por isso, se você chegar a ver uma daquelas bicicletas clássicas, mais antigas, com uma pintura em xadrez e com um pequeno leãozinho grudado ali na frente, você já sabe que é uma Peugeot e não, você não está vendo nenhuma imitação ou uma réplica de um carro. Na verdade, tudo começou ali. Para mim, é sempre um prazer e uma satisfação contar essas histórias por aqui. Não apenas durante todo o vídeo, mas inclusive durante a pesquisa, durante a edição e durante a apresentação. Mas eu quero muito saber se vocês também gostam desse tipo de conteúdo. Vale a pena continuar contando essas histórias? Qual é a história que você gostaria de ser contada? Essa história da Peugeot, muita gente já vem me pedindo há bastante tempo, mas só agora que deu para fazer. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que essa história aí tenha te lembrado bons momentos, e se você não viveu aquela época, mas é sempre muito bom a gente saber um pouquinho mais sobre o universo das bicicletas. E aí, curtiu? Se curtiu, aproveita para deixar o seu like, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e também se você tiver condições, faz esse vídeo aí, hypar, hein? Dá um hypar aí que ajuda muito no nosso trabalho, é uma forma de você retribuir todo o nosso esforço e carinho aqui para produzir um conteúdo de qualidade para você também. Não se esquece de conferir a sua inscrição no canal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.